Uma faxineira atendeu a uma chamada em holandês na frente de um milionário. Ele mal ergueu o olhar, mas no dia seguinte algo inesperado aconteceu. Mandaram chamá-la ao escritório principal. O barulho do despertador era como uma furadeira nos ouvidos de Mariana. 5 da manhã de novo. Com um movimento automático, ela desligou o alarme e ficou olhando para o teto descascado de seu pequeno apartamento. As sombras desenhavam figuras que pareciam se mover com a luz fraca que se filtrava pela cortina gasta. Suspirou profundamente. Mais um dia, outra oportunidade. Um dia de cada vez, disse a si mesma enquanto se levantava com determinação, repetindo o mantra que sua avó lhe ensinara desde pequena. No banheiro, enquanto a água fria, porque a quente não funcionava, havia semanas clareava sua mente, Mariana repassava mentalmente sua rotina diária. Entrar no Hotel Imperial às 6h30, limpar os quartos do terceiro andar, os corredores, ajudar no refeitório se fosse preciso e sair às 15 horas. Depois, 1 hora de transporte público até a biblioteca municipal, onde podia usar os computadores para continuar seus estudos de idiomas. Mariana era formada em línguas estrangeiras pela Universidade de São Paulo, USP. Falava inglês, francês, alemão e sua mais recente conquista holandês. Tinha sido a primeira da sua turma com menções honrosas e por um tempo sonhou em trabalhar como intérprete em organismos internacionais. Mas a vida tinha outros planos. A doença de sua mãe consumira todas as suas economias e após seu falecimento as dívidas a obrigaram a aceitar o primeiro emprego disponível. Assim chegara ao Hotel Imperial, um estabelecimento de 5 estrelas na exclusiva área dos Jardins em São Paulo. Não era o trabalho que tinha sonhado, mas pagava as contas. E Mariana tinha um objetivo claro que a mantinha de pé toda manhã, economizar o suficiente para ter estabilidade para um dia formar uma família para ser mãe. Era seu sonho mais profundo, um que guardava como um tesouro em seu coração. Enquanto vestia o uniforme azul com detalhes brancos, Mariana olhou as fotos que tinha coladas no espelho. Sua mãe sorrindo, ela em sua formatura e uma imagem recortada de uma revista, uma mulher segurando um bebê. Não precisava de mais motivação que essa. Em breve sussurrou tocando a fotografia com a ponta dos dedos. O trajeto até o hotel era longo, mas Mariana aproveitava para ouvir suas lições de holandês através de fones de ouvido baratos. As palavras fluíam em sua mente formando orações, construindo ideias. Tinha se apaixonado por aquele idioma depois de conhecer um professor visitante na universidade e, embora ele tivesse voltado para Amsterdã, continuavam em contato. Ele a ajudava com seus estudos, corrigia seus exercícios e lhe mandava material para praticar. O ônibus parou em frente ao imponente edifício do Hotel Imperial. Com sua fachada de vidro e mármore, era como um mundo à parte. Um universo paralelo onde Mariana entrava todos os dias para ganhar a vida, mas do qual nunca se sentia parte. Bom dia, Roberto. Cumprimentou o segurança, um homem mais velho que sempre tinha um sorriso amável para ela. Bom dia, Marianinha. Pronta para mais um dia. Como sempre, respondeu ela com um sorriso que escondia o cansaço. Ao entrar pela porta de serviço, o barulho do pessoal, já preparando tudo para o dia, a envolveu. Mariana bateu o ponto, pegou seu carrinho de limpeza e se dirigiu ao terceiro andar, seu território designado. Mariana, chamou Sofia, a supervisora de limpeza, uma mulher de meia idade com uma expressão permanentemente severa. Hoje temos quartos importantes no terceiro. O Sr. Duarte está hospedado na suíte presidencial. O coração de Mariana deu um pulo. Todo o pessoal conhecia Bruno Duarte, o dono do hotel, um empresário milionário que havia construído um império hoteleiro do zero. O Hotel Imperial tinha sido sua primeira aquisição e, segundo os rumores, seu favorito. Ele visitava o hotel com frequência, mas raramente interagia com o pessoal da limpeza. Entendido, respondeu Mariana com profissionalismo. Vou me encarregar de que tudo esteja perfeito. Começou sua rotina com a eficiência de quem conhece cada canto de seu trabalho. Quarto após quarto, limpando, arrumando, deixando tudo impecável. Suas mãos trabalhavam mecanicamente enquanto sua mente viajava para os países cujos idiomas dominava, imaginando como seria viver lá, trabalhar usando seus conhecimentos. Perto do meio-dia, enquanto limpava um corredor próximo à suíte presidencial, viu a porta se abrir e Bruno Duarte sair acompanhado de 2 homens em ternos impecáveis.
Mariana baixou o olhar, concentrando-se em seu trabalho. Tinha aprendido que a invisibilidade era uma qualidade valorizada em sua posição. Bruno Duarte era exatamente como aparecia nas revistas Auto, com um físico que denunciava horas de academia, cabelo preto com alguns fios grisalhos nas têmporas que lhe davam um ar distinto e uma presença que preenchia qualquer espaço. Vestia um terno azul marinho feito sob medida, sem gravata, com um ar casual, mas elegante. Os homens passaram por ela sem a olhar, absortos em sua conversa sobre investimentos e projetos futuros. Mariana continuou com seu trabalho invisível, como sempre, mas algo na atitude de Bruno Duarte chamou sua atenção. Ele não tinha a arrogância que esperava de alguém em sua posição. Havia algo em seu olhar, uma espécie de melancolia contida que não se encaixava com a imagem de empresário de sucesso que projetava. Quando terminou o corredor, Mariana se dirigiu ao pequeno depósito de serviço para repor produtos de limpeza. Seu telefone vibrou no bolso do uniforme. Normalmente não o consultaria durante o trabalho, mas estava esperando uma chamada importante. Era uma mensagem de seu professor de holandês. Tenho boas notícias. Posso te ligar em 10 minutos. Mariana olhou a hora. Era seu horário de almoço. Respondeu rapidamente. Claro. Decidiu almoçar em uma pequena sala de descanso do pessoal que ficava perto de onde estava. Com sua marmita nas mãos, sentou-se junto à janela que dava para um pequeno pátio interno do hotel. A solidão não a incomodava, na verdade, ela a apreciava. Permitia que se concentrasse em seus pensamentos, em seus planos. Estava na metade de seu simples almoço quando seu telefone tocou. O nome Professor Van der Linden apareceu na tela. Mariana respirou fundo e atendeu. Hallo, cumprimentou em holandês com um sorriso nos lábios. Hallo, Mariana, hoe gaat het? Respondeu a voz entusiasmada de Peter Van der Linden. A conversa fluiu em perfeito holandês. Mariana ria e respondia com desenvoltura, seu rosto se iluminando a cada palavra. Não percebeu que a porta da sala tinha se aberto e que alguém havia entrado. En ben ik geslaagd voor het examen? Perguntou ela, emocionada, querendo saber se realmente tinha passado no exame. Já met Vlaggenwimpel, je bent nu officieel vloeiend in het Nederlands. Confirmou Peter, informando que ela havia passado com notas excelentes e que agora era oficialmente fluente em holandês. A alegria invadiu Mariana. Depois de meses de estudo, de acordar cedo para praticar antes do trabalho, de ficar até tarde revisando gramática, finalmente conseguira dominar o idioma em nível profissional. Era mais um passo em direção àquele futuro que almejava, mais uma ferramenta para um dia conseguir um trabalho condizente com sua formação. Dank je, Pieter, dit betekent heel veel voor me. Agradeceu com sinceridade, explicando o quanto aquilo significava para ela. Foi então que, ao virar a cabeça, encontrou o olhar de Bruno Duarte, que permanecia de pé na porta da sala com uma expressão de absoluta surpresa em seu rosto. Mariana congelou. Não era permitido usar o telefone durante o horário de trabalho, muito menos em espaços compartilhados. Desculpe, Sr. Duarte, disse rapidamente, mudando para o português. Peter, te ligo depois, acrescentou em português ao telefone. Mas Bruno Duarte não parecia irritado, na verdade, parecia intrigado. Você estava falando em holandês? Perguntou, entrando completamente na sala. Mariana assentiu, guardando rapidamente o telefone. Sim, senhor. Desculpe se interrompi algo. Eu já estava de saída. Não vá. Disse ele com um tom que era mais um pedido do que uma ordem. Onde você aprendeu a falar holandês? Mariana hesitou por um momento. Não estava acostumada a que alguém na posição de Bruno Duarte se interessasse por ela. Na universidade, senhor. Sou formada em línguas estrangeiras. Algo na expressão de Bruno mudou. Uma mistura de surpresa e curiosidade apareceu em seus olhos escuros. E você trabalha como pessoal da limpeza? A pergunta, embora óbvia, fez Mariana se tensionar ligeiramente. Havia uma história por trás, uma história que não costumava compartilhar, especialmente não com estranhos e muito menos com o dono do hotel. A vida às vezes toma rumos inesperados, Sr. Duarte, respondeu com diplomacia. Este trabalho me permite pagar minhas contas enquanto continuo estudando. Bruno assentiu lentamente, como se processasse a informação. Por um momento, pareceu que ia dizer algo mais, mas nesse instante seu telefone tocou. Ele o tirou do bolso do paletó, olhou para a tela e franziu a testa.
Preciso atender a isso, disse com um tom que parecia quase uma desculpa. Foi interessante conhecê-la. Mariana? Mariana Oliveira Senhor. Mariana, repetiu ele como se saboreasse o nome. Espero que possamos conversar em outra ocasião. Com um leve aceno, Bruno saiu da sala, deixando Mariana confusa e com o coração batendo mais rápido do que o normal. Nunca tinha interagido diretamente com ele. E agora, no espaço de 5 minutos, tinha tido uma conversa, e ele sabia seu nome. Terminou rapidamente seu almoço e voltou ao trabalho, tentando não dar muita importância ao encontro. Certamente Bruno Duarte esqueceria o incidente assim que se ocupasse de seus negócios milionários. Mas não podia evitar que sua mente divagasse perguntando-se o que ele teria pensado dela. O resto do dia transcorreu sem incidentes. Mariana terminou suas tarefas e bateu o ponto de saída pontualmente às 15 horas. Trocou o uniforme por uma calça jeans e uma blusa simples, pegou sua bolsa e se dirigiu à porta de serviço. Até amanhã, Roberto. Despediu-se do segurança. Até amanhã, Marianinha. Descanse. O calor da tarde bateu em seu rosto ao sair. O contraste com o ar-condicionado do hotel era brutal. Mariana colocou os óculos de sol e começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus, pensando nas horas de estudo que a esperavam na biblioteca. Estava tão absorta em seus pensamentos que não percebeu que um carro parou ao seu lado até que ouviu alguém chamá-la. Ao virar a cabeça, encontrou Bruno Duarte debruçado na janela de um luxuoso Range Rover preto. "Você está indo para algum lugar perto?" Perguntou ele com naturalidade, como se oferecer transporte a funcionários do hotel fosse algo habitual para ele. Mariana ficou momentaneamente sem palavras. A situação era tão surreal que não sabia como reagir. "Vou para a biblioteca municipal", respondeu finalmente. "Mas é bem longe. Não gostaria de incomodá-lo." "Não é incômodo. Suba, eu te levo." Não era uma ordem, mas também não parecia uma sugestão que pudesse ser recusada facilmente. Com certa hesitação, Mariana abriu a porta do passageiro e subiu no veículo. O interior cheirava a couro novo e a um perfume masculino sutil, mas distinto. Era um espaço tão alheio à sua realidade cotidiana que se sentiu imediatamente deslocada. Bruno ligou o carro e entrou no trânsito de São Paulo. Durante alguns minutos, dirigiu em silêncio. Mariana não sabia se devia iniciar uma conversa ou esperar que ele falasse. Finalmente foi Bruno quem quebrou o gelo. "Então, que outros idiomas você fala além do holandês?" Perguntou com genuíno interesse. "Inglês, francês e alemão?" respondeu ela. "E claro, português, que é minha língua materna." Bruno a olhou brevemente impressionado. 5 idiomas. Isso é notável." "Obrigada, sempre tive facilidade para idiomas." "E o que você faz na biblioteca?" "Estudo. Tento me manter atualizada. Pratico." Mariana hesitou antes de continuar. "Espero um dia poder trabalhar como intérprete ou tradutora." Bruno assentiu pensativo. "É admirável que você continue estudando depois de uma jornada completa de trabalho." Mariana não estava acostumada a receber elogios, especialmente não de alguém como Bruno Duarte. Não sabia como responder então, simplesmente agradeceu o comentário com um leve sorriso. O resto do trajeto foi feito falando de temas gerais, o tempo alguns lugares emblemáticos da cidade por onde passavam recomendações de Mariana sobre livros para aprender idiomas. Era uma conversa surpreendentemente fácil, sem a tensão que ela teria esperado, dada a diferença de status entre os dois. Quando chegaram à biblioteca, Bruno parou o carro e se virou para ela. "Foi um prazer conhecê-la, Mariana, verdadeiramente." Havia algo em seu tom, uma sinceridade que a desconcertou. Por um momento seus olhares se cruzaram. Os olhos de Bruno eram de um castanho profundo com pequenas manchas ambarinas que só podiam ser apreciadas de perto. Mariana sentiu uma estranha conexão, como se por um instante não fossem funcionária e chefe, mas simplesmente 2 pessoas. "Igualmente, Sr. Duarte", respondeu quebrando o contato visual e se preparando para sair do carro. "Bruno", corrigiu ele. "Pode me chamar de Bruno." Mariana assentiu, embora duvidasse que teria outra oportunidade de se dirigir a ele pelo primeiro nome. "Obrigada pela carona, Bruno." Com um último gesto de agradecimento, Mariana saiu do carro e o viu se afastar no trânsito. Ficou ali por um momento processando o que havia acontecido.
Havia algo em Bruno Duarte que não se encaixava com a imagem do empresário implacável que havia imaginado. Ele parecia humano acessível, quase vulnerável. Sacudiu a cabeça tentando afastar esses pensamentos. Não devia ter ideias erradas. Provavelmente amanhã tudo voltaria ao normal. Ela seria invisível novamente e ele continuaria com sua vida de milionário. Com essa certeza, entrou na biblioteca disposta a aproveitar as horas de estudo antes de voltar para seu pequeno apartamento. O que Mariana não podia saber era que, enquanto dirigia de volta para o hotel, Bruno Duarte não conseguia parar de pensar nela, naquela mulher de olhar inteligente que falava holandês com fluidez enquanto limpava quartos para ganhar a vida. Na dignidade com que vestia um uniforme que não fazia justiça à sua formação. Na determinação que irradiava em cada um de seus gestos. Naquela noite, na solidão de sua suíte presidencial, Bruno tomou uma decisão. No dia seguinte, mandaria chamar Mariana Oliveira. Não sabia exatamente para quê, mas sentia que devia fazê-lo. Havia algo nela, uma luz, uma força que lhe parecia magnética. E ele, um homem acostumado a seguir seu instinto nos negócios, decidiu segui-lo também desta vez. Enquanto isso, a quilômetros de distância, em um pequeno apartamento com paredes descascadas, Mariana se preparava para dormir. Deixou sobre a mesinha de cabeceira seu caderno de exercícios de holandês, marcado com correções e notas. Ao lado colocou seu telefone configurado com o alarme para as 5 da manhã do dia seguinte. Mais um dia, outra oportunidade. O que ela não sabia era que o dia seguinte mudaria o curso de sua vida para sempre. No quarto de hotel, Bruno se aproximou da janela que dominava a vista de São Paulo. As luzes noturnas se estendiam até onde a vista alcançava como estrelas caídas na terra. Em algum lugar nesse mar de luzes estava ela preparando-se para outro dia de trabalho duro, de estudo, de perseguir sonhos que pareciam sempre um pouco fora de seu alcance. Mariana Oliveira pronunciou seu nome em voz baixa. Soava bem em seus lábios. Soava a possibilidade a algo novo, a algo que ele nem sabia que estava procurando até hoje. Amanhã a mandaria chamar, e bem isso ele decidiria então. Naquela noite, ambos dormiram com uma estranha sensação de antecipação, como se algo importante estivesse prestes a começar. Amanhã chegou com a rotina habitual para Mariana. O despertador às 5, o banho frio, o trajeto de ônibus, ouvindo suas lições de idiomas. Mas havia algo diferente, uma inquietação que não conseguia identificar. Seria por causa do encontro com Bruno Duarte no dia anterior, repreendeu a si mesma por dar tanta importância. Certamente ele já teria esquecido o incidente. Entrou no Hotel Imperial pela porta de serviço, cumprimentou Roberto como toda manhã e se dirigiu para bater o ponto. Mariana, chamou Sofia antes que ela pudesse sequer deixar suas coisas. A senhora Valverde quer vê-la em seu escritório agora mesmo. A senhora Valverde era a diretora de recursos humanos do hotel. O coração de Mariana deu um pulo. Teria feito algo errado. Teria a ver com ter usado o telefone durante seu descanso, ou talvez com ter aceitado a carona com o senhor Duarte. Qualquer que fosse o motivo, não podia ser bom. Com o estômago apertado de nervosismo, Mariana se dirigiu ao escritório de recursos humanos localizado no térreo do hotel. Bateu suavemente na porta. «Entre», respondeu uma voz feminina de dentro. Mariana entrou com cautela. A senhora Valverde, uma mulher de uns 50 anos, com um terno impecável, a observava de trás de sua mesa com uma expressão indecifrável. «Bom dia, senhora Valverde. Disseram-me que queria me ver». «Sim, Mariana, sente-se, por favor». O tom não parecia hostil, o que tranquilizou ligeiramente Mariana. Ela se sentou em frente à mesa com as mãos entrelaçadas no colo para que não percebessem que tremiam levemente. Mariana recebia um pedido bastante incomum esta manhã. Começou a senhora Valverde olhando-a fixamente. «O senhor Duarte pediu especificamente que você seja realocada para novas funções dentro do hotel». Mariana piscou confusa. De todas as possibilidades que havia imaginado, esta não estava entre elas. «Realocada», repetiu. «Para que funções?» A senhora Valverde consultou um papel em sua mesa. Aparentemente, o senhor Duarte está impressionado com suas habilidades linguísticas e considera que você está subutilizada em sua posição atual.
Ele solicitou que lhe seja oferecido um cargo como assistente de relações internacionais no hotel. Mariana ficou sem palavras. Assistente de relações internacionais. Era um cargo que ela nem sabia que existia no hotel. Não entendo, conseguiu articular finalmente. O que implica exatamente esse cargo? Você trabalharia diretamente com os hóspedes estrangeiros, facilitando sua comunicação, ajudando com traduções, auxiliando em reuniões de negócios que aconteçam no hotel, explicou a senhora Valverde. É um cargo recém-criado projetado especificamente para você, segundo o Sr. Duarte. A cabeça de Mariana girava. Era bom demais para ser verdade. Um trabalho onde poderia usar seus idiomas, onde sua formação seria valorizada. E claro, continuou a senhora Valverde, o salário seria condizente com as novas responsabilidades. Aproximadamente 3 vezes o que você ganha atualmente. 3 vezes seu salário atual. Mariana sentiu que lhe faltava o ar. Com esse dinheiro poderia deixar seu pequeno apartamento, talvez até começar a economizar seriamente para aquele futuro que tanto almejava para formar a família que desejava. Não sei o que dizer, murmurou. Um sim seria apropriado, respondeu a senhora Valverde com um leve sorriso, o primeiro que Mariana via nela desde que trabalhava ali. O Sr. Duarte não costuma fazer esse tipo de pedido e, quando o faz, espera que seja atendido. Mariana assentiu lentamente, ainda processando o que estava acontecendo. Sim, claro. Aceito. Excelente. Nesse caso, você não precisará mais disto, disse a senhora Valverde, apontando para o uniforme de limpeza que Mariana usava. Vá se trocar. Em seu armário encontrará roupas mais adequadas para sua nova posição e em seguida dirija-se à suíte presidencial. O Sr. Duarte quer falar com você pessoalmente para explicar os detalhes de suas novas funções. Tudo era tão repentino que Mariana mal conseguia assimilar. Levantou-se e agradeceu mecanicamente à senhora Valverde e saiu do escritório sentindo que flutuava. No corredor parou por um momento, apoiando-se na parede para recuperar o fôlego. Aquilo estava realmente acontecendo. Ou era um daqueles sonhos vívidos dos quais despertaria a qualquer momento para encontrar sua realidade habitual. Mas não era um sonho, era real. E enquanto se dirigia aos vestiários para se trocar, Mariana não podia deixar de se perguntar o que Bruno Duarte havia visto nela. E, mais importante ainda, o que ele esperava exatamente dela. Em seu armário, como a senhora Valverde havia dito, encontrou roupas novas, uma saia preta elegante, uma blusa de seda cor creme e um blazer combinando com a saia. Havia também sapatos de salto de seu tamanho. Tudo parecia feito sob medida, o que era um pouco inquietante. Como sabiam seu tamanho e quando tiveram tempo de conseguir tudo isso desde a conversa de ontem. Trocou-se rapidamente guardando seu uniforme de limpeza em uma sacola. Enquanto se olhava no espelho do vestiário, mal se reconhecia. A mulher que o espelho lhe devolvia parecia outra pessoa. Alguém com possibilidades, alguém com futuro. Com uma mistura de nervosismo e excitação, Mariana se dirigiu à suíte presidencial. Desta vez não usou os corredores de serviço, mas os corredores principais decorados com obras de arte e tapetes luxuosos. Alguns hóspedes a olharam com curiosidade, provavelmente se perguntando quem era aquela mulher que caminhava com determinação, mas com um leve toque de insegurança. Quando chegou à porta da suíte presidencial, hesitou por um momento antes de bater. O que diria a Bruno Duarte? Como lhe agradeceria sem parecer desesperada, respirou fundo e bateu suavemente. A porta se abriu quase imediatamente, revelando Bruno Duarte impecavelmente vestido com um terno cinza e camisa branca. Sua expressão se iluminou visivelmente ao vê-la. Mariana, disse ele com um sorriso. Por favor, entre. Enquanto Mariana entrava na suíte, não podia imaginar o que o futuro lhe reservava. Não sabia que este era apenas o começo de uma história que a levaria muito mais longe do que jamais havia sonhado. Uma história onde o amor surgiria no lugar mais inesperado, mudando para sempre, não apenas sua vida, mas também a de Bruno Duarte. Porque às vezes as oportunidades aparecem onde menos se espera e às vezes uma simples chamada telefônica em holandês pode ser o gatilho para algo extraordinário. A suíte presidencial do Hotel Imperial era maior que todo o apartamento de Mariana.
Ao entrar, seus olhos percorreram o espaço com um espanto mal disfarçado às amplas janelas que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, os móveis de design, as obras de arte originais nas paredes. Tudo respirava luxo, mas com um toque de sobriedade que resultava elegante em vez de ostentoso. Bruno a observava com uma mistura de diversão e curiosidade. Primeira vez na suíte presidencial? Perguntou. Embora a resposta fosse óbvia, Mariana assentiu, ainda sobrecarregada pela situação. Nunca tinha entrado só a Limpei quando não estava ocupada. Pois bem-vinda, disse ele, apontando para um sofá de couro branco junto a uma janela. Sente-se, por favor. Aceita um café? Sim, obrigada, respondeu Mariana, sentando-se na beirada do sofá como se temesse estragá-lo de alguma forma. Bruno se dirigiu a uma pequena cozinha integrada e preparou ele mesmo 2 xícaras de café. Não chamou o serviço de quarto, não pediu a ninguém que o fizesse por ele. Esse pequeno gesto não passou despercebido por Mariana, o milionário dono do hotel, preparando o café para uma ex-faxineira. A situação parecia tirada de um filme. Enquanto Bruno manipulava a cafeteira, Mariana o observou com mais detalhes, os movimentos precisos de suas mãos, a concentração em seu rosto. Havia algo curiosamente vulnerável em vê-lo realizar uma tarefa tão mundana. O terno impecável contrastava com a ação cotidiana e, por um momento, Mariana pôde ver o homem por trás do empresário multimilionário. Como você gosta do café? Perguntou ele, tirando-a de seus pensamentos. Puro, sem açúcar, respondeu ela. Bruno sorriu como se essa resposta lhe tivesse confirmado algo. Eu também disse, aproximando-se com as 2 xícaras. Dizem que quem toma café puro sabe enfrentar a realidade como ela é. Ele lhe ofereceu uma das xícaras e se sentou em uma poltrona em frente a ela. Durante alguns segundos, ambos beberam em silêncio, como se precisassem daquele momento para ordenar seus pensamentos. Suponho que você esteja se perguntando por que eu lhe ofereci este cargo. Começou finalmente Bruno. Mariana levantou o olhar de sua xícara. A verdade é que sim. Há muitas pessoas nesta cidade com minha mesma formação e mais experiência. Mas nenhuma delas limpa quartos e fala holandês com fluidez, respondeu ele com simplicidade. Isso diz muito sobre você, Mariana. Fala de resiliência, de capacidade de adaptação, de compromisso com seus objetivos, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. São qualidades difíceis de encontrar e muito valiosas no mundo dos negócios. As palavras de Bruno, pronunciadas com genuína admiração, provocaram uma mistura confusa de emoções em Mariana. Orgulho, gratidão, mas também uma certa cautela. O que este homem realmente queria dela, agradeço de verdade. Disse com sinceridade, mas gostaria de saber exatamente o que este cargo implica, quais seriam minhas responsabilidades. Bruno deixou sua xícara sobre a mesa de centro e se inclinou para a frente com um entusiasmo que era contagiante. O Hotel Imperial recebe hóspedes de todo o mundo, empresários, diplomatas, artistas. Todos eles vêm com necessidades específicas e muitas vezes com barreiras idiomáticas. Quero que você seja o elo entre eles e o hotel, que se certifique de que a estadia deles seja perfeita, que suas necessidades sejam atendidas, que se sintam compreendidos. Enquanto Bruno falava, seus olhos brilhavam com a paixão de quem realmente acredita no que diz. Não parecia estar recitando um discurso ensaiado, mas compartilhando uma visão. Além disso, estamos expandindo a rede para a Europa. A Holanda é um dos nossos mercados-alvo. Seu domínio do idioma seria inestimável nas negociações. Mariana assentiu lentamente, processando a informação. O cargo parecia fascinante e exatamente o tipo de trabalho para o qual havia se formado. Parece um cargo com muitas responsabilidades, observou. Mas acredito que você está mais do que capacitada. Ontem, enquanto conversávamos no carro, você mencionou que queria ser intérprete ou tradutora. Este cargo combina ambas as facetas, além de adicionar um componente de relações públicas que pode abrir muitas portas para você no futuro. Havia algo na forma como Bruno falava do futuro que ressoava com os próprios sonhos de Mariana. Pela primeira vez em anos, sentia que suas metas podiam estar ao seu alcance, que a vida não era apenas sobreviver dia a dia, mas que podia realmente avançar.
Quando eu começaria? Perguntou, e a determinação em sua voz deixou claro que havia tomado uma decisão. Agora mesmo, se você concordar, respondeu Bruno com um sorriso. Na verdade, há um grupo de investidores holandeses chegando esta tarde. Pensei que você poderia me acompanhar para recebê-los como sua primeira tarefa oficial. O coração de Mariana deu um pulo. Tudo estava acontecendo tão rápido. Agora, mas não estou preparada. Não sei os protocolos. Você se sairá bem, interrompeu Bruno com uma confiança que era quase contagiante. Só precisa ser você mesma. Sua forma de falar o idioma, sua educação. Tudo isso não se pode ensinar em algumas horas. O resto você aprenderá na prática. Mariana respirou fundo. Era uma oportunidade que não podia deixar passar por mais que a assustasse. De acordo, disse finalmente, eu farei. O sorriso de Bruno se alargou, iluminando todo o seu rosto. Eu sabia que você diria que sim. Você tem algo especial, Mariana. Uma determinação. Eu vi isso em seus olhos ontem. Houve algo na forma como ele disse, na intensidade de seu olhar, que fez Mariana sentir um leve calor subir por suas bochechas. Bruno Duarte não a olhava como um chefe olha para uma funcionária. Ele a olhava como um homem olha para uma mulher que o intriga, que desperta algo nele. Para quebrar o momento que, de repente, se tornara estranhamente íntimo, Mariana mudou de assunto. Então, o que devo saber sobre esses investidores holandeses? Durante a hora seguinte, Bruno lhe explicou os detalhes da visita. Os investidores estavam interessados em financiar a expansão do Hotel Imperial em Amsterdã, mas havia alguns aspectos culturais que poderiam complicar as negociações. A tarefa de Mariana seria atuar como intérprete, mas também como mediadora cultural, garantindo que não houvesse mal-entendidos. E depois da reunião, vamos levá-los para jantar no restaurante do hotel, concluiu Bruno. É aí que os negócios realmente se fecham nas conversas informais. Mariana assentiu, absorvendo toda a informação. Sentia uma mistura de nervosismo e excitação. Era uma responsabilidade enorme, mas também uma oportunidade única. Entendo. Farei o meu melhor. Tenho certeza disso, respondeu Bruno, olhando para o relógio. Agora, se me der licença, tenho uma reunião em 20 minutos. Helena, minha assistente pessoal, vai te mostrar seu escritório e te colocar a par de tudo o que você precisa saber. Ele se levantou e Mariana fez o mesmo. Por um momento se olharam, e algo indefinível passou entre eles, uma conexão, um entendimento tácito de que ambos estavam embarcando em algo que poderia mudar suas vidas. Obrigada por esta oportunidade, disse Mariana com sinceridade. Não vou desperdiçá-la. Você não vai, respondeu ele com uma confiança absoluta. Te vejo às 16 horas no lobby para receber os investidores. Com um último aceno, Bruno a acompanhou até a porta da suíte, onde uma mulher de uns 40 anos, elegantemente vestida, esperava com um tablet na mão. Helena, esta é Mariana Oliveira, nossa nova assistente de Relações Internacionais. Por favor, mostre a ela tudo o que ela precisa saber. Helena, com uma expressão profissional mais amável, assentiu. Claro, Sr. Duarte. Senhorita Oliveira, se me acompanhar. Mariana seguiu Helena pelos luxuosos corredores do hotel, em direção ao que seria seu novo escritório. Enquanto caminhava, não pôde deixar de pensar em como sua vida havia mudado em apenas 24 horas. De limpar quartos, a ter seu próprio escritório, de ser invisível a ser valorizada por seus conhecimentos, de lutar para sobreviver a ter uma verdadeira oportunidade de prosperar. E tudo por uma chamada telefônica em holandês. O escritório de Mariana era pequeno, mas elegante, com uma mesa de madeira escura, um computador de última geração e uma janela com vista para um jardim interno do hotel. Era mais do que ela jamais tivera em um ambiente de trabalho. Helena lhe explicou os protocolos básicos, mostrou como funcionava o sistema de informática do hotel e lhe entregou um cartão de acesso que lhe permitia entrar em áreas restritas. Também lhe deu um celular corporativo. O Sr. Duarte insistiu que você tivesse acesso completo a todos os sistemas, comentou Helena com um tom que sugeria certa surpresa. Normalmente, os novos funcionários têm um período de experiência com acesso limitado. Mariana não soube o que responder a isso.
Era evidente que Bruno Duarte havia depositado uma confiança incomum nela, o que aumentava tanto sua determinação de não decepcioná-lo quanto sua curiosidade sobre seus motivos. Helena se atreveu a perguntar: "Posso fazer uma pergunta pessoal?" "Depende da pergunta", respondeu ela com um sorriso cauteloso. "Como é trabalhar para o Sr. Duarte? Ele é sempre tão impulsivo." Helena pareceu considerar a pergunta por um momento. "O Sr. Duarte é complexo", respondeu finalmente. "Ele é incrivelmente inteligente e tem um instinto infalível para os negócios. Pode ser exigente, sim, mas também justo. E, embora não pareça, é uma pessoa profundamente leal. Se você ganhar a confiança dele, ele a defenderá contra tudo e todos." Fez uma pausa como se estivesse decidindo o quanto mais compartilhar. "O que não é comum é vê-lo tão interessado pessoalmente em um novo funcionário. Habitualmente, ele delega essas decisões aos recursos humanos. Você deve tê-lo impressionado muito." Mariana sentiu novamente aquele calor nas bochechas. O que Bruno Duarte via exatamente nela, obrigada por sua sinceridade, disse, tentando manter um tom profissional. "De nada. E se precisar de qualquer coisa, meu escritório fica no final do corredor", respondeu Helena com um sorriso mais relaxado. "Agora vou deixar você se familiarizar com tudo. Lembre-se às 16 horas no lobby." Quando Helena se foi, Mariana se deixou cair na cadeira de seu novo escritório, ainda processando tudo o que havia acontecido. Pegou seu telefone pessoal e viu várias mensagens de Peter, seu professor de holandês, perguntando o que havia acontecido depois que cortaram abruptamente a ligação no dia anterior. Com os dedos trêmulos de emoção, ela escreveu: "Você não vai acreditar no que aconteceu. O dono do hotel me ouviu falando em holandês e me ofereceu um cargo como assistente de relações internacionais. Começo hoje mesmo." A resposta não demorou a chegar. "Incrível, parabéns! Eu sabia que suas habilidades linguísticas lhe abririam portas, mas não esperava que fosse tão rápido. Estou muito orgulhoso de você." Mariana sorriu ao ler a mensagem. Peter tinha sido mais do que um professor para ela. Tinha sido um mentor, um apoio constante durante seus estudos. Foi ele quem a incentivou a continuar aprendendo idiomas, mesmo quando as circunstâncias a obrigaram a trabalhar como faxineira. As horas seguintes passaram voando. Mariana se dedicou a estudar toda a informação disponível sobre os investidores holandeses, a revisar termos específicos do setor hoteleiro em holandês, a se preparar para qualquer eventualidade que pudesse surgir durante a reunião. Às 15h30 foi ao banheiro para se refrescar e garantir que sua aparência estava profissional. O reflexo no espelho lhe devolveu a imagem de uma mulher que mal reconhecia elegante, com um ar de confiança que nunca antes vira em si mesma. Permitiu-se um momento de orgulho. Ela tinha conseguido. Depois de anos de esforço e sacrifício, estava finalmente usando sua formação em um trabalho que a apaixonava. Às 15h55, Mariana já estava no lobby do hotel tentando controlar os nervos. Apesar de sua preparação, não conseguia evitar sentir certa ansiedade. E se cometesse algum erro, e se decepcionasse a confiança que Bruno havia depositado nela, seus pensamentos foram interrompidos pela chegada de Bruno impecável em um terno azul marinho que parecia ter sido desenhado especificamente para ele. Ele se aproximou com um sorriso que transmitia uma mistura de profissionalismo e algo mais, algo pessoal que Mariana não conseguia identificar. "Pronta?" perguntou, parando ao seu lado. "Acho que sim", respondeu ela com honestidade. "Você estará perfeita", assegurou ele. "Apenas lembre-se, esses homens são duros nos negócios, mas também valorizam a autenticidade. Não tente impressioná-los demais. Seja você mesma." Havia algo na forma como Bruno a olhava, um calor que ia além da relação chefe-funcionária que a desarmava e ao mesmo tempo lhe dava forças. Por um momento se perguntou se ele era consciente do efeito que causava nela. "Aí estão eles", disse Bruno olhando para a entrada do hotel. Um grupo de 3 homens de meia idade vestidos com ternos escuros e expressões sérias acabara de entrar no lobby. Bruno se adiantou para recebê-los com Mariana o seguindo de perto. "Welcome in Hotel Imperial Heren", saudou Bruno em um holandês claramente ensaiado antes de mudar para o inglês. "Welcome to São Paulo. I hope your flight was comfortable." Os homens responderam cordialmente, também em inglês. Bruno fez um gesto em direção a Mariana.
Gentlemen, I'd like to introduce you to Mariana Oliveira, our International Relations Assistant. She will be our interpreter today. Mariana speaks fluent Dutch. Mariana deu passo à frente com sorriso profissional. Welkom, heren, disse com fluidez. Ik hoop dat u een aangename reis heeft gehad. Os rostos dos holandeses se iluminaram com surpresa e apreço. Deles, o que parecia ser o líder do grupo, respondeu em holandês. Wat een aangename verrassing om iemand te vinden die zo goed onze taal spreekt in Brasília. Comentando como era agradável encontrar alguém que falasse tão bem seu idioma no Brasil. A reunião se desenrolou na sala de conferências do hotel. Durante 2 horas, Mariana traduziu com precisão e fluidez as complexas negociações sobre percentuais de investimento, prazos de construção e detalhes legais. Não apenas traduzia as palavras, mas adicionava nuances culturais que ajudavam ambas as partes a se entenderem melhor. Em várias ocasiões, captou olhares de aprovação de Bruno, o que aumentava sua confiança. Sentia-se em seu elemento usando suas habilidades, agregando valor. Era uma sensação inebriante depois de anos se sentindo subutilizada. Quando a reunião formal terminou, o grupo se transferiu para o restaurante do hotel para o jantar. O ambiente se tornou mais relaxado e a conversa derivou para temas mais pessoais. Um dos holandeses perguntou a Mariana como ela havia aprendido o idioma. Ik heb alleen gestudeerd aan de universiteit en had het geluk een Nederlandse professor te hebben die me inspireerde, explicou ela, contando que havia estudado idiomas na universidade e tivera a sorte de ter professor holandês que a inspirou. En waar werkte u hiervoor? Perguntou outro interessado em saber onde ela havia trabalhado antes. Mariana hesitou por um momento. Deveria mencionar que até aquela mesma manhã fazia parte do pessoal da limpeza. Antes que pudesse decidir, Bruno interveio. Mariana is nieuw in ons team, maar haar talent is onmiskenbaar, disse holandês básico, mas compreensível, indicando que Mariana era nova na equipe, mas que seu talento era indiscutível. O olhar que ele lhe dirigiu estava carregado de significado. Ele não estava envergonhado do passado dela, estava simplesmente a protegendo de perguntas incômodas. Mariana lhe agradeceu com um leve sorriso. O jantar continuou em um tom cordial. Os holandeses, claramente impressionados com a fluidez de Mariana em seu idioma, mostraram-se cada vez mais abertos e amigáveis. Ao final da noite, o acordo estava praticamente fechado, com apenas alguns detalhes legais a serem ajustados. Quando os investidores se despediram perto das 23 horas, o líder do grupo apertou a mão de Mariana com especial calor. Het was een genoegen met u samen te werken. Ik hoop u weer te zien wanneer we terugkeren. Expressou dizendo que havia sido prazer trabalhar com ela e que esperava revê-la quando voltassem. Ik wens u een goede reis terug naar Nederland, respondeu ela, desejando-lhes uma boa viagem de volta à Holanda. Quando os holandeses se foram em direção aos elevadores, Bruno e Mariana ficaram sozinhos no saguão do restaurante. Havia uma sensação de triunfo compartilhado entre eles, uma cumplicidade nascida do sucesso conjunto. Você foi extraordinariamente bem, disse Bruno com admiração genuína. Não apenas seu holandês, mas sua capacidade de navegar entre duas culturas de negócios tão diferentes. Eles gostaram de você, e isso é meio caminho andado para fechar o acordo. Mariana sentiu uma onda de satisfação. Depois de anos sentindo que sua formação tinha sido em vão, que suas habilidades eram desperdiçadas, finalmente alguém as valorizava. Obrigada por me dar esta oportunidade, respondeu com sinceridade. Foi libertador poder usar meus conhecimentos assim. Bruno a olhou de uma maneira que fez seu coração acelerar ligeiramente. Aceita tomar algo para celebrar o sucesso do seu primeiro dia, sugeriu apontando para o bar do hotel. Mariana hesitou. Não tinha certeza se era apropriado tomar uma bebida com seu chefe após o horário de trabalho, mas o sorriso de Bruno, desprovido de qualquer pretensão ou peso, a convenceu. Uma taça, aceitou. Foi um dia intenso. Eles se dirigiram ao bar, um espaço elegante com iluminação tênue e música de jazz ao fundo. Sentaram-se em uma mesa afastada, longe de olhares curiosos. O que você gostaria? Perguntou Bruno. Um vinho branco se tiver, respondeu ela.
Bruno fez um gesto ao garçom e pediu um vinho branco para Mariana e um uísque para ele. Quando as bebidas foram servidas, ele levantou sua taça em um brinde. Aos novos começos, disse olhando-a nos olhos. Aos novos começos, repetiu ela com um sorriso que vinha diretamente do coração. Beberam em silêncio por um momento, deixando a tensão do dia se dissipar gradualmente. Havia algo estranhamente íntimo em compartilhar aquele momento, como se fossem velhos amigos, em vez de chefe e funcionária que mal se conheciam. Posso te perguntar algo pessoal, disse Bruno de repente. Mariana assentiu, embora com certa cautela. Ontem você mencionou que a vida às vezes toma rumos inesperados. Que rumo você esperava tomar? A pergunta era profunda, mas não invasiva. Havia genuíno interesse nos olhos de Bruno. Mariana deu um gole em seu vinho, considerando sua resposta. Eu sonhava em trabalhar como intérprete para organismos internacionais. Viajar pelo mundo, ajudar pessoas de diferentes culturas a se entenderem. Começou. Mas minha mãe adoeceu durante meu último ano de universidade, uma doença longa e cara. Após seu falecimento, fiquei com dívidas enormes. O trabalho de faxineira foi o primeiro que encontrei e pagava o suficiente para sobreviver enquanto tentava quitar o que devia. Bruno a ouvia com atenção absoluta, como se cada palavra fosse importante. Sinto muito. Perder um ente querido e ainda ficar em uma situação econômica difícil deve ter sido duríssimo. Foi, admitiu ela, mas me ensinou muito sobre a vida, sobre mim mesma. Sobre o que realmente importa. E o que realmente importa? Perguntou ele com uma curiosidade que parecia nascida de suas próprias reflexões internas. Mariana pensou por um momento. A perseverança, a dignidade e ter um propósito que vá além de si mesmo. A resposta pareceu ressoar profundamente em Bruno. Ele assentiu lentamente, como se tivesse encontrado em suas palavras algo que procurava há tempos. E qual é o seu propósito, Mariana? Perguntou em voz baixa, quase íntima. Ela hesitou. Seu sonho de ser mãe, de formar uma família, era algo profundamente pessoal que raramente compartilhava. Mas havia algo no olhar de Bruno, uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava, que a convidava a ser honesta. Algum dia, quando eu tiver estabilidade, gostaria de formar uma família, disse finalmente. Ter filhos, oferecer-lhes as oportunidades que eu não tive. Bruno pareceu surpreso, mas não de forma negativa, mas como se não esperasse essa resposta. É um propósito lindo, disse com suavidade. E agora, com seu novo cargo, talvez esteja mais perto do que você imagina. A maneira como ele disse, com um calor genuíno, fez Mariana sentir uma conexão com ele que ia além do profissional. Havia algo em Bruno Duarte, uma profundidade sob a superfície de empresário de sucesso que a intrigava cada vez mais. E você atreveu-se a perguntar, qual é o seu propósito? A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. Por um momento, Bruno pareceu quase vulnerável, como se ninguém lhe tivesse perguntado isso em muito tempo. Construí este império hoteleiro do zero, sabe? Começou quase refletindo em voz alta. Cada hotel, cada investimento, cada decisão, tudo tinha um propósito claro. Provar que eu podia, que o garoto de um bairro humilde do Nordeste podia chegar ao topo. Fez uma pausa olhando para seu uísque como se contivesse respostas. Mas ultimamente tenho me perguntado se isso é suficiente, se acumular sucessos e propriedades é realmente um propósito ou apenas uma forma de preencher um vazio. A confissão, tão inesperada quanto sincera, deixou Mariana sem palavras por um momento. Nunca teria imaginado que alguém como Bruno Duarte pudesse se sentir incompleto em algum sentido. Acho que todos nos fazemos essas perguntas em algum momento, respondeu finalmente. E não acredito que existam respostas fáceis. Bruno a olhou com uma mistura de gratidão e algo mais profundo, algo que fez o coração de Mariana dar um pulo. Sabe, Mariana, quando te vi ontem falando em holandês, vi alguém que não havia se rendido apesar das circunstâncias. Alguém que continuava lutando por seus sonhos mesmo quando pareciam inalcançáveis. Foi inspirador. A sinceridade em sua voz era inegável. Ele não estava tentando impressioná-la ou elogiá-la, estava compartilhando algo genuíno. Não fiz nada extraordinário, disse ela um pouco desconfortável com o elogio.
Apenas tentei manter viva a esperança de que as coisas melhorariam algum dia. E isso é exatamente o extraordinário, insistiu ele. Essa capacidade de manter a esperança quando tudo parece ir contra é rara. Seus olhares se cruzaram e por um momento o tempo pareceu parar. Havia um entendimento mútuo, uma conexão que ia além das palavras. Duas pessoas que, apesar de virem de mundos completamente diferentes, compartilhavam algo fundamental: a determinação de não se render diante da adversidade. O momento foi interrompido pelo som do telefone de Bruno. Com uma expressão de desculpa, ele o tirou do bolso e olhou para a tela. Preciso atender a esta chamada, disse claramente, contrariado pela interrupção. É do nosso escritório na Europa. Claro, respondeu Mariana repentinamente, consciente da hora tardia. Na verdade, eu deveria ir agora. Amanhã será outro dia intenso. Bruno assentiu, embora parecesse relutante em que o momento terminasse. Eu te acompanho até a saída, ofereceu pondo-se de pé. Caminharam juntos pelo lobby agora quase vazio, exceto pelo pessoal noturno. Havia um conforto em seu silêncio, como se não precisassem preencher o espaço com palavras. Ao chegar à porta principal, Bruno parou e se virou para ela. Amanhã tenho que viajar para Belo Horizonte a negócios, disse. Ficarei fora por alguns dias. Helena explicará suas tarefas enquanto eu não estiver. Mariana assentiu, tentando ignorar a leve decepção que sentiu ao saber que não o veria nos próximos dias. Entendido. Aproveitarei para me familiarizar mais com tudo. Tenho certeza de que você se sairá extraordinariamente bem, disse ele com um sorriso que chegava aos seus olhos. Ao meu retorno, gostaria de discutir com você alguns planos que tenho para a expansão europeia. Sua perspectiva seria muito valiosa. A confiança que ele depositava nela, apesar de levar apenas um dia no cargo, era avassaladora e ao mesmo tempo estimulante. Estarei preparada, prometeu. Por um momento, pareceu que Bruno ia dizer algo pessoal, mas finalmente se limitou a estender a mão. Boa noite, Mariana, e obrigada por um primeiro dia excepcional. Ela pegou sua mão e sentiu um calor que se estendeu de sua palma até algum lugar em seu peito. Boa noite, Bruno. Foi a primeira vez que o chamou pelo nome sem que ele pedisse explicitamente, e o brilho nos olhos de Bruno sugeriu que ele havia notado o detalhe. Com um último aceno, Mariana saiu do hotel para a noite de São Paulo. Enquanto esperava um táxi, não pôde deixar de sorrir. Em apenas 24 horas, sua vida tinha dado uma guinada completa. De faxineira a assistente de relações internacionais, de ser invisível a ser valorizada. O táxi a levou para seu pequeno apartamento. Ao entrar, tudo pareceu estranhamente alheio, como se pertencesse a outra vida, a outra Mariana. Aproximou-se do espelho, onde tinha colado suas fotografias, e acariciou a imagem de sua mãe. Estou conseguindo, mãe, sussurrou. Pouco a pouco estou conseguindo. Preparou-se para dormir com uma sensação de plenitude que não experimentava há anos, e enquanto mergulhava no sono, não pôde evitar que a imagem de Bruno Duarte aparecesse em sua mente. Havia algo nele, uma vulnerabilidade oculta sob camadas de sucesso e poder que a intrigava profundamente. Os 2 dias seguintes foram um turbilhão de atividades. Helena a guiou através dos complexos protocolos do hotel, apresentou-a ao pessoal-chave e a ajudou a entender os sistemas internos. Mariana absorvia tudo com avidez, determinada a provar que a confiança de Bruno não havia sido um erro. Também aproveitou para fazer algo que desejava há muito tempo, mudar-se para um apartamento melhor. Com seu novo salário, pôde alugar um lugar pequeno, mas luminoso perto do hotel, economizando horas de transporte diário. Sabia que era um luxo que nunca antes pudera se permitir, o luxo de viver perto de onde trabalhava, de ter mais tempo para si mesma, para seus estudos, para seus sonhos. Na tarde do segundo dia, enquanto organizava alguns documentos em seu escritório, recebeu uma mensagem em seu celular corporativo. Era de Bruno. Como estão as coisas? Volto amanhã. Temos muito o que conversar. Tão simples, tão direto. E, no entanto, essa mensagem fez seu coração bater um pouco mais rápido. Respondeu com profissionalismo, informando-o sobre as tarefas que havia concluído e expressando que aguardava seu retorno para discutir os projetos pendentes.
Naquela noite, ao retornar ao seu novo apartamento, Mariana parou por um momento para contemplar a cidade de sua pequena janela. As luzes de São Paulo se estendiam diante dela como um mar de possibilidades. Pela primeira vez em anos, sentia que sua vida avançava, que seus sonhos estavam ao alcance. O sonho de ter estabilidade econômica, de um dia formar uma família, de ser mãe, tudo parecia agora possível. E no meio desses sonhos, uma nova imagem estava se formando, a de um homem de olhos profundos e sorriso caloroso que via nela algo que nem ela mesma havia reconhecido completamente. Mariana sabia que devia ser prudente. Bruno Duarte era seu chefe, um homem de um mundo completamente diferente do seu. E, no entanto, havia algo entre eles, uma conexão que ia além do profissional, uma faísca que havia surgido no momento mais inesperado. Amanhã Bruno voltaria e com ele talvez novas oportunidades, novos desafios e quem sabe o que mais. Com essa expectativa, Mariana se preparou para dormir, sabendo que o dia seguinte marcaria outro capítulo nesta história, que havia começado com uma simples chamada telefônica em holandês na frente de um milionário. O aeroporto de Congonhas fervilhava de atividade mesmo às 7 da manhã. Bruno Duarte, com sua bagagem de mão e um terno impecável, apesar do voo cedo de Belo Horizonte, caminhava com passo decidido em direção à saída. 2 dias de negociações intensas haviam dado seus frutos. Um novo contrato que expandiria o Hotel Imperial para uma das áreas mais exclusivas do sudeste do país. No entanto, não era o sucesso profissional que ocupava seus pensamentos enquanto se dirigia ao carro que o esperava. Era uma imagem muito diferente, a de uma mulher de olhos brilhantes e inteligentes, que falava holandês com fluidez e cuja dignidade silenciosa o havia cativado desde o primeiro momento. Mariana Oliveira, um nome que não parava de ressoar em sua mente. "Para o hotel, por favor", indicou ao motorista que o esperava. Enquanto o veículo deslizava pelo trânsito matinal da cidade, Bruno revisava suas mensagens. Parou na última troca com Mariana, relendo suas palavras profissionais educadas, mas com um calor subjacente que o fazia se perguntar se ela também sentia aquela estranha conexão entre eles. Nunca havia experimentado algo assim. Em seus 40 anos de vida, os relacionamentos haviam sido sempre transacionais de certa forma. Ele oferecia status, segurança econômica, uma vida de luxos, e, em troca, recebia beleza, companhia, admiração. Mas nunca havia conhecido alguém que o olhasse como Mariana, como um ser humano, não como um milionário, como um homem com dúvidas e inseguranças, não como um empresário de sucesso indiscutível. E isso, paradoxalmente, o fazia se sentir mais poderoso do que todas as suas conquistas empresariais. Quando o carro parou em frente ao Hotel Imperial, Bruno respirou fundo. Hoje veria Mariana novamente. E, embora ainda não soubesse exatamente o que ia lhe dizer, sabia que algo importante estava prestes a acontecer. Mariana havia chegado cedo ao seu escritório. Queria repassar todos os relatórios mais uma vez, antes da chegada de Bruno. Havia trabalhado até tarde nos 2 últimos dias, familiarizando-se com cada aspecto do projeto de expansão para a Europa. Queria estar preparada a demonstrar que a confiança depositada nela não havia sido em vão. Mas, se fosse honesta consigo mesma, não era apenas o desejo de impressionar profissionalmente que a havia feito acordar tão cedo. Era a expectativa de vê-lo novamente, de ouvir sua voz, de perceber aquela intensidade em seu olhar quando falava de algo que o apaixonava, de sentir aquela estranha cumplicidade que havia surgido entre eles quase desde o primeiro momento. Repreendeu a si mesma por esses pensamentos. Bruno Duarte era seu chefe, um homem para quem ela, até 3 dias atrás, não era mais do que uma funcionária invisível limpando quartos. Não devia confundir a amabilidade profissional com algo mais. E, no entanto, aquela conexão durante a conversa no bar, aquela vulnerabilidade em suas palavras quando falou de buscar um propósito além do sucesso material. Tinha sido real, não é? O som de vozes no corredor interrompeu seus pensamentos. Endireitou-se na cadeira, alisou a saia e respirou fundo. Profissionalismo. Era isso que devia mostrar. O resto, se devesse acontecer, aconteceria a seu tempo. A porta se abriu e Helena assomou a cabeça. Mariana, o Sr. Duarte voltou e quer vê-la em seu escritório imediatamente. Obrigada, Helena. Estou indo.
Com os relatórios debaixo do braço e o coração batendo um pouco mais rápido do que o normal, Mariana se dirigiu ao escritório de Bruno, localizado no último andar do hotel. Era um espaço que ainda não havia visitado, já que todas as suas interações anteriores haviam sido na suíte presidencial ou nas áreas comuns do hotel. Bateu suavemente na porta. "Entre", respondeu a voz familiar. Ao entrar, ficou momentaneamente sem palavras. O escritório de Bruno era impressionante. Uma ampla sala com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. De um lado, uma mesa de madeira escura e design moderno. Do outro, uma pequena sala de estar com sofás de couro. Mas o que capturou sua atenção foi o mural que ocupava toda uma parede, uma representação artística de um pequeno hotel que ela reconheceu como a versão original do Hotel Imperial, rodeado por imagens que pareciam contar uma história. Bruno se levantou de sua mesa e se aproximou dela com um sorriso caloroso. "Mariana, bem-vinda. Obrigado por vir tão rápido." "Bom dia, Sr. Duarte." Bruno corrigiu-se ao ver a expressão dele. "Espero que sua viagem tenha sido produtiva." "Muito produtiva, obrigado", respondeu ele. Mas havia algo em seu olhar que sugeria que não era de negócios que ele queria falar. "Mas agora me interessa saber como você se adaptou ao seu novo cargo. Helena me disse que você tem trabalhado até tarde estes dias." Mariana assentiu, segurando os relatórios contra o peito como um escudo. "Queria me familiarizar com todos os aspectos do projeto europeu. Preparei alguns relatórios sobre o mercado hoteleiro em Amsterdã que acho que você achará interessantes." Bruno a observou por um momento com uma mistura de admiração e algo mais profundo. "Tenho certeza de que são excelentes", disse finalmente. "Mas antes de revisar relatórios, há algo sobre o qual eu gostaria de falar com você. Algo pessoal." O coração de Mariana deu um pulo. Pessoal. O que Bruno Duarte poderia querer lhe dizer que fosse pessoal, claro? Respondeu, tentando manter um tom neutro. Bruno indicou que ela se sentasse em um dos sofás e sentou-se em frente a ela. Parecia inusitadamente nervoso, o que era desconcertante em um homem normalmente tão seguro de si. "Mariana, durante minha viagem a Belo Horizonte, tive tempo para refletir sobre muitas coisas. Sobre minha vida, sobre minhas prioridades." Começou com uma seriedade que a inquietou. "Passei anos construindo este império hoteleiro, dedicando cada hora do meu dia a expandi-lo, a torná-lo mais bem-sucedido, mais rentável. E eu consegui. O Hotel Imperial é agora uma marca reconhecida internacionalmente." Fez uma pausa olhando para a cidade através das janelas. "Mas quando você me perguntou qual era o meu propósito além de acumular sucessos e propriedades, percebi que não tenho uma resposta clara. Ou não tinha até alguns dias atrás." Seus olhos voltaram a encontrar os de Mariana e havia uma intensidade neles que a deixou sem fôlego. "Desde que te conheci, algo mudou em mim. Ver alguém que, apesar das circunstâncias adversas, mantém sua dignidade, sua paixão por aprender, sua esperança em um futuro melhor. Me fez reavaliar muitas coisas." Mariana sentiu suas bochechas corarem. Não estava preparada para esta conversa, para a vulnerabilidade que Bruno estava mostrando, para a forma como ele a olhava, como se ela fosse a resposta para uma pergunta que ele se fazia há tempos. "Não fiz nada de extraordinário", murmurou, repetindo o que já havia dito no bar. "Apenas tentei sobreviver da melhor maneira possível." "E é precisamente isso o extraordinário", insistiu ele, inclinando-se para a frente. "Sua forma de enfrentar a adversidade e sua determinação. Você me fez ver que existem outras formas de medir o sucesso além do dinheiro ou do poder." Fez outra pausa, como se estivesse procurando as palavras exatas. "O que quero te dizer, Mariana, é que acredito que nosso encontro não foi casual. Que há uma razão pela qual eu te ouvi falando em holandês naquele dia, pela qual decidi te oferecer este cargo." O coração de Mariana batia tão forte que temia que ele pudesse ouvi-lo. Aonde ele queria chegar com tudo isso? E qual você acha que é essa razão? Atreveu-se a perguntar, sua voz apenas um sussurro. Bruno a olhou diretamente nos olhos e, naquele momento, todas as barreiras entre eles,
Chefe e funcionária milionário e trabalhadora homem e mulher pareceram desaparecer. Acho que eu estava procurando algo sem saber o que, algo autêntico em um mundo que muitas vezes me parece artificial. E encontrei isso em você. As palavras ficaram suspensas entre eles, carregadas de significado. Mariana não sabia como responder. Uma parte dela queria acreditar que aquilo era real, que Bruno Duarte realmente via algo especial nela. Mas outra parte, a parte prática e cautelosa, lembrava-lhe quem ela era e quem ele era. Bruno começou sem saber como continuar. Não sei o que dizer. Tudo isso aconteceu tão rápido. Ele assentiu como se compreendesse perfeitamente sua confusão. Eu sei. E não espero que você responda nada agora. Só queria ser honesto com você, dizer que, para mim, você é muito mais do que uma funcionária. Você é uma inspiração, e eu gostaria de te conhecer melhor fora do contexto de trabalho. Bruno Duarte estava a convidando para sair, a ideia era tão surreal que Mariana quase sentiu vontade de rir, mas a seriedade em seu rosto, a sinceridade em seus olhos a convenceram de que ele falava sério. Eu gostaria disso, respondeu finalmente com um sorriso tímido. A expressão de Bruno se iluminou, como se ele não estivesse seguro de sua resposta. O que acha de jantarmos esta noite? Conheço um lugar tranquilo, discreto, onde poderíamos conversar sem interrupções. Eu adoraria, assentiu ela. Passo para te pegar às 20 horas. Se estiver bom para você. Perfeito. Eles se olharam por mais um momento, ambos conscientes de que algo significativo acabara de acontecer. Então, com um esforço visível, Bruno mudou para um tom mais profissional. Agora sobre esses relatórios que você preparou. A hora seguinte foi gasta revisando os documentos que Mariana havia elaborado, discutindo estratégias para a expansão europeia e planejando os próximos passos. Mas havia um subtexto em cada troca, uma consciência mútua de que algo havia mudado entre eles, de que naquela noite eles explorariam possibilidades que iam além do profissional. Quando Mariana voltou para seu escritório, flutuava em uma nuvem de incredulidade e antecipação. Ela realmente ia jantar com Bruno Duarte naquela noite. Ele realmente havia dito que ela era uma inspiração para ele e que queria conhecê-la melhor. O resto do dia passou em um borrão de atividade. Mariana mergulhou em seu trabalho tentando manter a profissionalidade, mas não conseguia evitar que seus pensamentos voltassem repetidamente à conversa no escritório de Bruno. A intensidade de seu olhar à promessa do jantar daquela noite. Às 18 horas foi para seu novo apartamento para se preparar. Abriu o guarda-roupa e percebeu que nada do que tinha parecia adequado para um encontro com um dos homens mais ricos do Brasil. Tinha algumas roupas elegantes para o trabalho, mas nada que fosse verdadeiramente especial. Estava considerando suas opções quando a campainha tocou. Ao abrir a porta, encontrou um mensageiro segurando uma grande caixa branca com um laço dourado. Senhorita Mariana Oliveira, perguntou. Sim, sou eu. Entrega para a senhora. Confusa, Mariana assinou o recibo e levou a caixa para dentro. Ao abri-la, encontrou um vestido de um azul profundo, simples mas elegante, junto com um bilhete escrito à mão. Pensei que talvez você quisesse algo especial para esta noite. Sem pressão, claro. Use apenas se gostar. Com antecipação, Bruno. Mariana tirou o vestido da caixa com cuidado. Era lindo, de um tecido macio que caía com graça. Segurou-o contra o corpo e se olhou no espelho. Não era ostentoso nem chamativo. Era exatamente o tipo de vestido que ela mesma teria escolhido se tivesse os meios. Surpreendeu-se que Bruno tivesse acertado também com seus gostos. A maioria dos homens em sua posição teria escolhido algo mais chamativo, mais digno de acompanhar um milionário, mas ele havia entendido seu estilo, sua preferência pela elegância discreta. Às 20 horas em ponto, a campainha tocou novamente. Mariana, vestida com o presente de Bruno e com o cabelo preso em um coque solto, respirou fundo antes de abrir a porta. Bruno estava lá com um terno cinza escuro e um sorriso que se alargou visivelmente ao vê-la. Você está linda, disse com sinceridade. Obrigada pelo vestido. É perfeito. Fico feliz que tenha gostado. Pronta para ir. Ela assentiu, pegou sua bolsa e juntos se dirigiram ao elevador.
Havia uma atmosfera de expectativa entre eles, uma consciência mútua de estar cruzando um limiar para algo novo. O restaurante acabou sendo um pequeno estabelecimento na Vila Madalena, em uma casa antiga restaurada com bom gosto, nada ostentoso, nada que gritasse exclusivo, mas com um ambiente íntimo e uma cozinha excelente. Não era o tipo de lugar que Mariana teria esperado que alguém como Bruno Duarte frequentasse. "É meu restaurante favorito na cidade", comentou ele enquanto os acompanhavam a uma mesa afastada em um canto tranquilo. "Eu o descobri há anos, quando mal começava minha carreira. O dono Antônio era amigo do meu pai. Ele me viu crescer tanto pessoal quanto profissionalmente." Como se o tivesse invocado, um homem mais velho de aspecto afável se aproximou para cumprimentá-los. "Bruno, que alegria te ver de novo. Antônio, te apresento Mariana Oliveira." O homem lhe dirigiu um olhar avaliativo, mas amável. "Um prazer conhecê-la, senhorita. Qualquer amiga do Bruno é bem-vinda aqui." Depois de recomendar os pratos do dia e abrir uma garrafa de vinho, Antônio os deixou sozinhos. Mariana observou Bruno com curiosidade. "Não é o que eu esperava", admitiu ela. "O restaurante, isso tudo." Fez um gesto abrangendo a situação. "Quando o dono de um império hoteleiro convida alguém para jantar, a gente imagina lugares mais ostentosos", completou ele com um sorriso. "Eu tenho o suficiente disso na minha vida diária. Aqui eu posso ser simplesmente Bruno, não o Sr. Duarte, o empresário de sucesso, o milionário." Havia algo na forma como ele disse, uma espécie de cansaço que tocou uma fibra em Mariana. "Deve ser exaustivo", disse ela com suavidade. "Manter sempre essa imagem, essa fachada de sucesso e segurança." Bruno a olhou com surpresa, como se não esperasse que ela o entendesse tão bem. "É. As pessoas veem o dinheiro, o poder, as propriedades, mas não veem a solidão que vem com isso. As dúvidas constantes sobre se gostam de você, por quem você é ou pelo que você tem." Bebeu um gole de vinho, seus olhos fixos em algum ponto distante. "Quando construí meu primeiro hotel, havia um propósito claro: provar que o filho de um operário do Nordeste podia chegar ao topo. Mas com cada novo sucesso, com cada nova aquisição, esse propósito foi se diluindo. E agora me encontro perguntando: e agora? Qual é o próximo objetivo? O que resta quando você já conseguiu tudo o que achava que queria?" Mariana ouvia com atenção, comovida por sua honestidade. "Talvez o que resta seja redescobrir o que realmente te faz feliz", sugeriu. "Não o que se espera que te faça feliz como empresário de sucesso, mas o que te faz feliz como pessoa." Bruno a olhou como se ela tivesse dito algo profundamente revelador. "Exatamente. E é nisso que tenho pensado nestes dias, especialmente depois de te conhecer. Ver você enfrentar a vida com essa dignidade, essa determinação de continuar aprendendo apesar das circunstâncias, me fez questionar se eu estive medindo o sucesso com a régua errada todo este tempo." Fez uma pausa, como se estivesse considerando cuidadosamente suas próximas palavras. "Você mencionou que seu sonho é formar uma família, ter filhos. É um propósito lindo, profundamente humano. E me fez perceber quão vazias são minhas próprias conquistas em comparação." Mariana sentiu-se repentinamente vulnerável. Falar de seu desejo de ser mãe era algo muito pessoal, algo que raramente compartilhava. "Não acho que suas conquistas sejam vazias", respondeu. "Você construiu algo impressionante. Criou oportunidades para muita gente, inclusive para mim. Mas entendo o que você quer dizer. Às vezes nos concentramos tanto em um aspecto da vida que negligenciamos outros igualmente importantes." Bruno assentiu, seu olhar fixo nela com uma intensidade que era quase tangível. "Eu nunca conheci ninguém como você, Mariana. Alguém que me vê de verdade além da riqueza e do poder. Que me escuta, que me entende. Acho que todos queremos ser vistos pelo que realmente somos", respondeu ela com simplicidade. "Não pelo que temos ou pelo que aparentamos ser." O jantar continuou em um tom íntimo e reflexivo.
Falaram de suas infâncias, de seus sonhos, de seus medos. Bruno contou-lhe como havia começado de baixo, na indústria hoteleira, trabalhando primeiro como mensageiro, depois como recepcionista, economizando cada real, até que pôde investir em seu primeiro hotel, uma propriedade pequena e deteriorada, que ele transformou com trabalho duro e visão. Mariana, por sua vez, compartilhou mais sobre sua mãe, sobre como ela a havia inspirado a estudar, a perseguir seus sonhos apesar das limitações econômicas. Falou-lhe de seus estudos, de sua paixão por idiomas e culturas, de como mesmo nos momentos mais difíceis nunca havia perdido a esperança de que um dia poderia usar sua formação para construir uma vida melhor. Quando as sobremesas chegaram, ambos se sentiam como se conhecessem há anos em vez de dias. Havia um conforto entre eles, uma sintonia que transcendia as diferenças de origem ou status. Sabe, disse Bruno enquanto compartilhavam uma sobremesa de chocolate. Quando te vi atender aquela chamada em holandês, algo mudou em mim. Foi como se uma luz se acendesse em um canto escuro, mostrando-me possibilidades que eu não havia considerado. Que tipo de possibilidades? Perguntou ela intrigada. A possibilidade de uma conexão real profunda baseada em algo mais do que interesses compartilhados ou atração física. A possibilidade de encontrar alguém que me inspire a ser melhor, que me desafie a reconsiderar minhas prioridades. Seus olhos se encontraram sobre a mesa, e naquele momento ambos souberam que aquilo era o começo de algo significativo. Não era apenas atração, embora certamente houvesse, era um reconhecimento mútuo, como se cada um tivesse encontrado algo que não sabia que estava procurando. Depois do jantar, caminharam pelas ruas do bairro, aproveitando a noite temperada e a intimidade que a escuridão lhes proporcionava. Em um pequeno parque, pararam ao lado de uma fonte iluminada. Mariana, disse Bruno, virando-se para ela, sei que tudo isso aconteceu muito rápido, que há poucos dias você fazia parte do pessoal da limpeza e eu era apenas o dono distante do hotel. Mas há algo entre nós, algo que não posso e não quero ignorar. Ela assentiu, sentindo seu coração acelerar. Eu também sinto, admitiu em voz baixa. Mas tenho medo, Bruno. Nossos mundos são tão diferentes. Talvez seja exatamente isso o que cada um de nós precisa, respondeu ele, pegando suavemente suas mãos. Você me traz autenticidade e propósito, uma perspectiva que eu nunca havia considerado. E eu posso te oferecer estabilidade e oportunidades, a possibilidade de construir essa família que você tanto anseia. Mariana sentiu um nó na garganta. Era como se Bruno tivesse visto dentro de sua alma, identificando exatamente o que ela desejava, o que precisava. Como você pode ter tanta certeza? Perguntou com uma mistura de esperança e cautela. Mal nos conhecemos. Às vezes não se precisa de anos para reconhecer algo verdadeiro, disse ele, aproximando-se um pouco mais. Às vezes você sabe em um instante, como quando ouvi sua voz falando em holandês e soube, sem saber porquê, que você era alguém especial. Estavam tão perto agora que Mariana podia sentir sua respiração. Havia uma intensidade nos olhos de Bruno, um anseio que refletia o seu. Eu gostaria de te beijar, sussurrou ele. Se você me permitir. Como resposta, Mariana se inclinou para a frente, fechando a distância entre eles. Seus lábios se encontraram em um beijo hesitante a princípio, depois mais profundo à medida que a confiança crescia entre eles. Era um beijo que prometia mais, que falava de possibilidades de futuros compartilhados, de sonhos que poderiam se tornar realidade. Quando finalmente se separaram, ambos sorriam com uma mistura de espanto e felicidade. Não sei onde isso vai nos levar, disse Mariana com honestidade, mas quero descobrir com você. Eu também, respondeu Bruno, acariciando sua bochecha com ternura. Passo a passo, dia a dia. Sem pressa, mas com a certeza de que isso é importante, de que é real. Voltaram para o carro de mãos dadas, ambos conscientes de que suas vidas haviam mudado irrevogavelmente. Não sabiam exatamente o que o futuro lhes reservava, mas sabiam que o enfrentariam juntos. 6 meses depois, o Hotel Imperial de Amsterdã resplandecia sob o sol primaveril. A inauguração havia sido um sucesso retumbante com a imprensa local, elogiando tanto a arquitetura moderna do edifício quanto o respeito pelo entorno histórico da cidade. Em uma suíte no último andar, Mariana observava a cidade da varanda,
Os canais serpenteavam entre edifícios antigos, as tulipas floresciam nos parques e o céu holandês, normalmente cinzento, exibia um azul intenso como se celebrasse com eles este dia especial. Sentiu braços fortes a rodeando por trás e recostou-se no peito de Bruno. "No que você está pensando?" perguntou ele, beijando suavemente seu pescoço. "No quanto minha vida mudou nestes meses", respondeu ela, virando-se para olhá-lo. "Às vezes ainda me parece um sonho." Bruno sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia seu coração acelerar. "Se for um sonho, não quero acordar nunca." Beijaram-se sob o sol de Amsterdã, com a cidade a seus pés e o futuro aberto diante deles. Mariana usava em seu dedo um anel de noivado, um diamante simples, mas lindo, que Bruno lhe oferecera 2 meses antes durante uma viagem ao Nordeste, onde a apresentara à sua família. O casamento estava previsto para o outono, uma cerimônia íntima no jardim do Hotel Imperial original, onde tudo havia começado. E depois, começariam a construir aquela família que ambos desejavam, a encher suas vidas com o amor e o riso dos filhos que viriam. Mas havia algo mais. Algo que Mariana ainda não havia contado a Bruno, algo que descobrira naquela mesma manhã no banheiro da suíte e que ainda a mantinha em um estado de incredulidade e felicidade absoluta. "Bruno", disse, separando-se ligeiramente para olhá-lo nos olhos. "Há algo que preciso te dizer." Ele a olhou com uma mistura de curiosidade e carinho. "O que acontece, meu amor?" Mariana pegou as mãos dele e as colocou suavemente sobre sua barriga, ainda plana, mas que logo começaria a arredondar. "Nós vamos ser pais", disse com a voz emocionada. "E segundo o teste, são gêmeos." A expressão de Bruno passou da surpresa ao espanto e, finalmente, a uma alegria tão pura, tão completa, que Mariana soube que aquele era o momento mais feliz de suas vidas. "Gêmeos", repetiu como se não pudesse acreditar. "2 bebês?" Mariana assentiu, com lágrimas de felicidade nos olhos. "2 pequenos milagres para completar nossa família." Bruno a abraçou com força e depois se ajoelhou diante dela, beijando sua barriga com reverência. "Obrigado", sussurrou com a voz embargada pela emoção, "por me dar um propósito, uma família, um futuro, por me ensinar o que realmente importa na vida." Mariano o ajudou a se levantar e o beijou com todo o amor que sentia. "E obrigada a você por ver algo em mim naquele dia quando atendi aquela chamada em holandês, por me dar a oportunidade de ser quem eu realmente sou, de usar minhas habilidades, de construir uma vida cheia de possibilidades." Abraçaram-se em silêncio, contemplando juntos a cidade que agora também fazia parte de sua história. A faxineira que falava holandês e o milionário que buscava um propósito. 2 pessoas que nunca deveriam ter se encontrado, mas que por um acaso do destino haviam cruzado seus caminhos no momento perfeito. Uma chamada telefônica, um idioma inesperado, uma decisão impulsiva. E agora, uma vida juntos, uma família a caminho, um futuro brilhante como o sol que iluminava Amsterdã naquela manhã perfeita. O destino às vezes tem formas surpreendentes de tecer seus fios, e neste caso havia tecido a mais bela das tapeçarias. Uma história de amor que começou com uma faxineira que atendeu a uma chamada em holandês, na frente de um milionário, e que continuaria dia após dia, ano após ano, em cada olhar compartilhado, em cada palavra de amor sussurrada e em breve no riso de seus filhos. Uma história que apenas começava.